Demorou 3 anos, mas finalmente a segunda temporada de Pacificador está entre nós. E assistindo a esse primeiro episódio, deu para entender o motivo da temporada demorar tanto. A Warner estava reconstruindo o universo da DC nos cinemas e não queria jogar fora um personagem tão promissor. E que bom que eles pensaram assim, porque esse primeiro episódio já me deixou muito animado para assistir todo o restante da temporada. E aqui nesse vídeo nós vamos comentá-lo com spoilers. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, o primeiro vídeo da minha cobertura da segunda temporada de Pacificador, porque sim, teremos vídeos semanais comentando os episódios da série. Eu fiz isso lá na primeira temporada e agora vou fazer também na segunda. Portanto, se você quer acompanhar os meus próximos vídeos, você precisa estar inscrito no canal nesse momento. Se você não está inscrito, por favor, se inscreve e ativa o sino de notificação também. E eu peço sempre para vocês me seguirem no Instagram, assim vocês acompanham o conteúdo que eu levo para lá e ainda me dão uma força. Eu postei uma publicidade recentemente e eu acharia muito legal, né, se vocês pudessem ir lá ajudar a engajar, beleza? Vocês perceberam que eles alteraram o final da primeira temporada de Pacificador para inserir os personagens do filme Superman, né, incluindo a Supergirl. Logo nos primeiros minutos dessa segunda temporada, a gente vê ali uma breve recapitulação de tudo o que aconteceu com o Pacificador até então, e ainda bem, né, porque fazem 3 longos anos desde a temporada passada. Só que no último episódio da primeira temporada, depois que o Pacificador salva o mundo da invasão alienígena, a Liga da Justiça aparece. Inclusive, o Jason Momoa como o Aquaman e o Ezra Miller como o Flash, eles têm falas na cena. Essa segunda temporada fez um super retcon, removeu os personagens da Liga da Justiça e inseriu os personagens da Gangue da Justiça. Dessa vez foi o Lanterna Verde e a Hawk Girl, né, personagens do filme Superman desse ano, que tiveram falas nessa cena. E isso foi muito legal, porque logo de cara já afirma pra gente que o Pacificador ele faz parte do novo universo da DC nos cinemas, e isso é muito bom. Mas essa cena também foi boa porque nos ajudou a relembrar os principais acontecimentos da primeira temporada. Pacificador, né, Chris, salvou o mundo e ele achou que a partir daquele momento a sua vida seria completamente diferente. Vimos lá na primeira temporada o Pacificador entrar ali nesse universo bolha dentro da casa do pai para pegar os capacetes que o pai fazia para ele. Só que o pai do Pacificador morreu, né, na temporada passada e agora ele mora na casa do pai. Portanto, agora ele tem livre acesso àquele universo bolha que o pai dele utilizava como oficina, sabe? Para construir coisas. Só que essa tecnologia que a gente está vendo aqui na série e que apareceu também na primeira temporada de Pacificador é a mesma tecnologia que a gente viu no filme do Superman. Foi a tecnologia que o Lex Luthor utilizou para prender o Superman dentro desse universo bolha e prender diversas criaturas e diversas outras pessoas também. E a gente sabe pelo filme, né, que esse universo bolha ele é muito perigoso e ele quase destruiu o mundo lá no filme por ser extremamente instável. E aí quando o Chris levou a Eagle para voar ali dentro daquela oficina, porque do lado de fora estava muito frio, ele acabou descobrindo uma outra porta e essa porta dava em outro universo. Ou seja, o pai do Pacificador desse outro mundo também criou esse universo bolha para servir como oficina e de alguma forma esses universos bolhas se conectaram. Só que vimos que tem um ET que também tem acesso a esse universo, ou seja, aparentemente, esse cômodo, ele é a interseção de vários mundos, né? Vários universos, né? O multiverso se conecta aqui na oficina do Pacificador. E aí o Pacificador acabou entrando em uma porta e descobriu um universo onde o seu pai tá vivo. Um universo onde o seu pai é um cara legal, onde o seu pai o ama, onde o seu irmão tá vivo e que eles 3 juntos lutam contra o crime, né? Eles têm até um nome de equipe, que é Top Trio. Falar pra vocês que esse conceito aqui me lembrou bastante o conceito utilizado lá na série do Apple TV Plus, Matéria Escura, uma série que inclusive eu recomendo bastante. Cada porta daquele cômodo te leva para um universo diferente, e aparentemente tem diversas portas e tem diversos mundos para o Pacificador explorar. E a série Pacificador teve coragem de fazer o que a série The Boys lá no Herogasm não conseguiu. Pacificador tinha esperanças de ser um herói. Ele inclusive foi ali naquele processo seletivo, né, para fazer parte da Gangue da Justiça, só que ninguém levou ele muito a sério. Inclusive eu fiquei com muita pena dele nessa cena, o Lanterna Verde falando um monte de merda sobre ele, a Hawk Girl, ninguém estava de fato dando atenção para o que ele estava dizendo. Descobrimos que Pacificador e a Harcourt tiveram um caso, mas que ela acredita que esse caso foi um erro e isso feriu, né, os sentimentos dele. Totalmente desolado, o Pacificador deu uma festa, digamos, proibida na sua própria casa. E essa festa que o Pacificador deu foi tudo o que o Herogasm lá de The Boys prometeu fazer e não cumpriu. Pô, The Boys fez toda uma propaganda em cima do Herogasm, que foi o episódio 6,
da terceira temporada da série, e a gente ficou esperando muito o que seria do Herogasm na série, porque nos quadrinhos, o Herogasm é um dos eventos mais impactantes, assim, sabe? Então tava todo mundo esperando o que vai acontecer, eles fizeram uma grande propaganda em cima desse episódio, e no episódio em si parece que o Herogasm ficou em segundo plano. Deu a impressão que The Boys estava com medo de ser explícito demais e chocar as pessoas. E aí vem Pacificador e traz uma cena super explícita logo no primeiro episódio da segunda temporada pra chocar as pessoas de fato, sabe? E essa cena foi colocada ali pra chocar as pessoas e foi uma cena pesada de verdade. E eu tava assistindo da TV da sala, né? Porque há um tempo atrás, quando eu morava com a minha família, imagina, eu assistindo esse episódio na TV da sala, eu ia ter que desligar, minha mãe ia achar que eu tava assistindo até outra coisa. Mas é isso, cena pesada e explícita demais, que inclusive confirma mais uma vez a bissexualidade do Pacificador. Na primeira temporada já teve diversas cenas que deixaram bem claro que o Pacificador era bissexual e agora, mais uma vez, na segunda temporada. Inclusive é por conta dessas cenas que tem alguns fãs aí que shippam o Pacificador com o Vigilante. E vocês, shippam? E falando do Vigilante, aparentemente ele e o Pacificador se afastaram nesse meio tempo, né? Teve só uma pequena cena do Vigilante aqui nesse episódio, e aí ele ligando pro Economus e batendo papo, sabe? A ligação não era pra falar nada importante, era só pra jogar essa conversa fora. Parecia que o Vigilante estava querendo ter contato com o seu antigo time. A cena deu a entender que o Vigilante liga todo dia pro Economus só pra bater papo. Só que o Vigilante era fã do Pacificador. Então por que não direcionar essa ligação pra ele? Ele pergunta, inclusive, se o John falou com o Pacificador recentemente. Ele acha que o Pacificador está um pouco triste, está um pouco desolado, porque ele esperava estar sendo tratado como um herói depois de ter salvado o mundo e isso não aconteceu. Então o Vigilante sabe do Pacificador, tem mantido um olho nele, mas aparentemente, por algum motivo, não está o contatando. Por que isso? Eu estou ansioso para ver mais do desenvolvimento do Vigilante. Ele foi o meu personagem favorito lá na primeira temporada da série e foi dito que ele teria um papel grande, né? Ele teria um papel de importância aqui nessa segunda temporada. Então eu tô bem animado pra ver mais desse personagem. Infelizmente ele apareceu bem pouco aqui nesse primeiro episódio, mas eu espero que ele ganhe mais tempo de tela nos próximos. Entretanto, essa pequena cena dele aqui nesse primeiro episódio já serviu para nos lembrar do tom do personagem, né? O cara é maluco. A cena dele discutindo ali com o supervisor dele da lanchonete foi uma cena muito engraçada, sabe? O Vigilante é esse cara meio doido, esse cara meio cômico, né? Que não tem muito noção das coisas e que foi isso que me encantou nesse personagem na primeira temporada. No filme, o Esquadrão Suicida, Pacificador mata o Rick Flag, lá no final do filme que isso acontece. E aqui a gente acaba descobrindo que o pai do Rick Flag, né, o Rick Flag pai, ele é o diretor da Argus, que é essa agência militar de inteligência que meio que monitora os meta-humanos, né, os super-humanos. E segundo a Adebayo, o Rick Flag pai está de olho no Pacificador, só esperando um momento para o Pacificador dar ali uma escorregada para ele conseguir ir atrás do Pacificador e se vingar pela morte do seu filho. Bom, o Pacificador acionou essa falha no universo ao abrir aquele universo bolha. E a Argus, ela tá muito de olho nessa falha agora após os eventos do filme Superman. Afinal de contas, né, essa tecnologia quase acabou com o mundo. E já foi noticiado também que o Rick Flag pai será um dos antagonistas dessa segunda temporada de Pacificador. Então, o que eu imagino que vai acontecer é que ele vai descobrir que o Pacificador tem esse cômodo, né, no universo bolha, essa oficina, e ele vai caçar o Pacificador por isso. Provavelmente, ter essa tecnologia após os eventos do filme de Superman se tornou ilegal, e aí o Pacificador tem, mas não sei porque o Pacificador tem, enfim, porque ele sempre teve, né, era a oficina na casa do pai dele, e aí pode ser que a Argus comece a caçá-lo por isso. Coitado do cara, ele salvou o mundo na primeira temporada, ele tentou ser um herói, tentou fazer parte da gangue da justiça e foi rejeitado, e agora ele vai ser caçado pela agência militar por conta de uma tecnologia que ele nem provavelmente sabe do perigo que representa, sabe? Uma tecnologia que só estava lá na casa dele. Mas que burrada o Pacificador fez indo até esse outro universo, hein? A gente acaba descobrindo que nesse universo B, o pai do Pacificador tá vivo, assim como seu irmão, e os três vivem juntos, né? Lutam contra o crime juntos e vivem como uma família feliz. Nesse outro universo também, o Pacificador descobriu que ele namorou com a Harcourt. E nesse momento ele percebeu que esse universo era tudo que ele queria, né? Ter o pai que o amasse, ter o seu irmão, ser próximo da sua família e namorar a garota que ele gosta. O cara simplesmente matou a sua contraparte no outro universo, e isso com certeza vai colocar o pai e o irmão dele desse outro universo atrás dele. Vocês lembram pela matéria do jornal que o Pacificador viu quando ele primeiro chegou ali, que o pai, ele e o irmão, eles são uma equipe, né? Eles lutam juntos contra o crime. O nome da equipe é Top Trio. Então é óbvio que os dois integrantes desse trio vivos, né, vão querer se vingar da morte de um deles. Eu acho que pode ser, inclusive, que o Chris tente se passar por esse outro Pacificador, né, tente ir para esse universo B
para viver a vida dele, para viver a vida que ele sempre quis, só que isso não vai dar certo. Ele não tem as memórias do cara, não tem como esse fingimento durar muito tempo. E quando os caras do outro universo descobrirem a verdade, eles vão tentar matar o pacificador. Sem falar que ainda vai ter o Rick Flag e a Argus caçando o pacificador também. Ou seja, as chances não estão muito boas para o nosso herói. E é isso. Esse primeiro episódio já setou o tom da temporada, já setou qual é a ameaça dessa primeira temporada e me deixou ansioso para assistir os próximos episódios. Semana que vem eu estarei aqui comentando o episódio 2 com vocês. Então se inscreve no canal e deixa o seu like, porque o like me ajuda muito. Usa o meu cupom Mateus lá na Growth para comprar os seus produtos, seus suplementos e acessórios de treino com desconto, porque assim você vai ter desconto na sua compra e você ainda vai estar ajudando o canal. Deixa o like, clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir os meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.